Vamos. Então, turma, hoje nós vamos, dando continuidade ao nosso curso. A gente fez uma primeira parte, uma primeira abordagem do curso, foi o aspecto mais básico, depois de ver, começamos a parte mais aplicada, e nessa terceira parte a gente está tentando trazer a cronobiologia muito mais para a área médica. Então, no primeira aula desse terceiro bloco, nós discutimos os distúrbios do sono relacionados à ritmicidade circadiana. Foi a questão do trabalho em turno, a questão do jet lag, as desordens de avanço, de atraso da ritmicidade circadiana, ritmo não 24 horas, etc. E aí, na última aula, falamos de cronofarmacologia, ou seja, como eu posso olhar a farmacologia na sua dimensão temporal e na sua dimensão rítmica. Então, hoje a gente vai discutir a cronobiologia de câncer. E aí quero convencer a vocês o quanto é importante eu ver todos os aspectos, aquilo que nós vimos de questões básicas sobre a importância da ritmicidade circadiana, o controle molecular da ritmicidade circadiana e, inclusive, como eu posso avaliar que isso tem a ver com a grande área da medicina, uma área importante hoje, que é a oncologia. Então, nós vamos começar a nossa aula da seguinte forma. Então, nós vamos aqui discutir nesse aspecto, fazer uma contextualização inicial da ritmicidade circadiana. Nós vamos falar das evidências epidemiológicas que relacionam a ritmicidade circadiana com o câncer, as evidências experimentais relacionando a ritmicidade circadiana ao câncer. Vamos discutir um pouco sobre a fisiopatologia, falar sobre como é que tem essa interação entre a ritmicidade circadiana e o ciclo celular. E, finalizando, sobre a questão de como é que é o que nós temos hoje, qual é a perspectiva do futuro. Então, a gente já pode fazer essa afirmação que a maioria, se não todos os seres vivos, eles apresentam uma ritmicidade circadiana. Aqui eu tenho desde seres unicelulares, os vegetais, os animais, nós, seres humanos, e aqui o ser humano sendo representado aqui pelo Charles Darwin. Então, a gente tem todo o reino, tanto vegetal como animal, a presença dessa ritmicidade circadiana. Além da presença da ritmicidade circadiana, quando eu vou olhar o meio interno, seja inclusive para nós humanos, e aqui está sendo representado por este gráfico, que é um gráfico clássico do hormônio de crescimento, em que aqui eu tenho a concentração do hormônio de crescimento, e aqui com a concentração e aqui os horários do dia. A gente vê que essa secreção ela é pulsátil, com pulsos de baixas amplitudes durante o dia e pulsos de altas amplitudes à noite. Isso mostra que a fisiologia durante o dia é uma e a fisiologia durante a noite é outra. Se a fisiologia é diferente, é claro que a fisiopatologia é diferente, o adoecimento vai ser diferente. Aqui a gente tem, além da questão fisiológica, a gente também tem a questão do comportamento. O comportamento também é ritmo. Então, esse aqui é um registro feito com actimetria, com actígrafo, porque são vários dias aqui, aproximadamente, são quase 4 meses de registro meu pessoal. Tá? Aqui eu estou aqui junto com o Michael Young, que é um pesquisador americano, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2017, por ter contribuído com as bases moleculares do relógio molecular da ritmicidade circadiana. Aqui a gente tem um registro de um ritmo de um camundongo, esse aqui é um camundongo dentro de uma roda de atividade, então toda vez que essa roda faz um ciclo de 24 horas, você registra a atividade, aqui ele está na condição claro e escuro, a partir desse dia aqui ele ficou em condições de claro, de escuro constante, desculpa, e o animal entrou em mivicurso. Então, ele mantém a ritmicidade, não mais com um período de 24 horas, mas aqui, neste caso específico, é um período menor do que 24 horas.
Então, isso é o que nós temos, né, de clássico, né? E essa ritmicidade, que foi exatamente grande contribuição aqui do Michael e mais um grupo de outros pesquisadores, foi descobrir que essa ritmicidade, quando eu olho, né, um neurônio especificamente, eu encontro, né, e determino, né, tanto os aspectos de genes e de proteínas relacionados com o controle da ritmicidade. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui esse conjunto de genes, né, que eu vou chamar de B-Malm clock, que eu chamo, né, dos genes controladores do relógio. Então, esses genes, né, eles são ativados, e aí eu vou produzir essas proteínas. Essa proteína, né, esse dímero, né, tanto a proteína B-Malm1, né, e o clock, formam um dímero. Então, está aqui o dímero. Então, esse dímero no núcleo, ele vai entrar aqui no ibox, né, desse sequência de gene, e esse gene, então, o que, que ele vai produzir? Ele vai liberar o RNA, e depois, né, no citoplasma, ele vai produzir essas proteínas, né, as proteínas CRY, as proteínas PE, e aqui são um conjunto de diversas outras proteínas relacionadas, né, com o relógio circadiano. Essas proteínas aqui, elas formam um dímero no citoplasma. Ao formar um dímero, isso permite com que ela entre, né, no núcleo da célula, e esse dímero ele vai promover um mecanismo de retroalimentação negativo, ou seja, retirando, né, o B-Malm clock, esse outro dímero. Com isso, né, esse processo, né, de ativação da síntese do CRY e do PE, ele é reduzido. Se ele é reduzido, a inibição, né, do B-Malm clock, ela também é reduzida. Além, né, desse mecanismo, né, essa alça, né, você também tem outras, né, genes relacionados, né, que basicamente essas duas, né, que é o HOR, né, e o HEV, que são importantes, né, aqui para, né, a síntese, né, do B-Malm1. Então, aqui o HEV ele é inibitório, o HOR ele é excitatório, e essas duas proteínas, né, no núcleo vão ter um mecanismo de ativação. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso, né? Então, tem uma alça de transcrição e uma alça de translação. Então, o que é que eu tenho? Está aqui, ó, o bemol, esse dímero ele vai ser importante. Agora, esse dímero, né, eu preciso do bemol. No bemol, eu preciso de duas coisas. O HEV é inibitório e o HOR, né, ele é excitatório. Tendo, né, o bemol e o cloco dímero se formando, o que eles vão fazer é promover a síntese dessas proteínas que formam dímeros, e esses dímeros vão agir, né, sobre a célula. Além disso, tem outros fatores, veja, são fatores relacionados tanto ao metabolismo celular, né, a processo de oxidação celulares, que estão relacionados com essa síntese, né, com esse mecanismo, com essa maquinaria, né, molecular. Todo esse processo ele vai depender de várias coisas, né? Então, eu tenho, né, o B-Malm clock, aqui estimulando a síntese, né, do PE, do CRY, etc. Então, isso eu vou produzir a proteína. Essas proteínas também elas vão ser degradadas no citoplasma, elas não ficam constantemente. Então, é claro que essa retroalimentação aqui, né, ela depende da taxa de degradação dessas proteínas. Ou seja, de processo de fosforilação, né, de proteínas quinase que estão no citoplasma. Então, isso é fundamental. Então, a gente já vê que eu já tenho uma interação entre, né, a ritmicidade e, né, o metabolismo celular. Quando a gente olha, né, o sistema de temporização circadiana como um todo, e aqui a gente está representado, né, isso aqui é uma figura, inclusive, desse artigo aqui, recente, né, de 2021, que eu já mostrei para vocês aqui no New England, que foi publicado no New England Journal of Medicine. Né? Basicamente, aqui a representação tem um claro escuro, que é o principal fator, né, geofísico, né, com um ritmo de 24 horas, que nós temos a capacidade de detectá-lo, e nós temos o marca-passo principal, que é o núcleo supraquiasmático, está aqui no hipotálamo, onde eu tenho toda essa maquinaria molecular que a gente falou. Então, eu tenho esse oscilador central, mas também temos essa mesma maquinaria celular em outras estruturas, em órgãos periféricos. Então, isso aqui eu vou chamar de oscilador central e esses outros osciladores periféricos.
Então, no músculo, no fígado, né, na adrenal, no rim, no pâncreas, no tecido cardíaco, no sistema imune, no pulmão, etc. Então, na verdade, eu tenho um modelo do sistema de temporização circadiana, que é uma rede de múltiplos osciladores, inclusive que vão oscilar com frequências diferentes. Então, eu tenho basicamente o oscilador central e os osciladores periféricos. Assim é que o meu sistema circadiano funciona. Quando eu vou olhar esses genes, né, relacionados à ritmicidade, eu tenho uma outra coisa que é importante, né, que é um olhar não só para esses genes específicos, que esses genes são fundamentais para a expressão da ritmicidade, mas aqui o que eu estou falando são outros genes que, se eles, o que eu avalio é se eles se expressam de uma forma circadiana ou não. Então, eu vou ter genes que a expressão é constante, e genes que oscilam nas 24 horas, ou seja, genes que mais se expressam mais durante o dia ou se expressam mais durante a noite. Então, eu posso usar vários tipos de sequências, vários tipos, né, de técnicas para fazer essa avaliação. Então, aqui eu tenho um número total de genes e aqui eu tenho por órgão. Então, aqui eu tenho o fígado. O fígado, eu tenho mais de 3.000 genes que se expressam no fígado, eles se expressam de uma forma circadiana. O rim, também próximo de 3.000. Aqui o pulmão, muitos dos genes que se expressam nas células pulmonares, do tecido pulmonar, né, eles se expressam de forma, né, circadiana. O tecido gorduroso marrom, o coração, a glândula adrenal, né, vaso sanguíneo, tecido adiposo branco, e assim sucessivamente, né, expressam, né, vários genes se expressam de uma forma rítmica, ou seja, com a variação circadiana. Ora, se os genes, a expressão gênica, né, nessas estruturas tem uma variação circadiana, é claro, né, que várias funções vão se expressar de uma forma circadiana. E é claro que eu tenho também uma outra coisa, eu tenho uma relação muito clara que várias doenças são, né, dependentes de expressão gênica. Algumas em decorrência de alterações na sequência, ou seja, polimorfismo, ou posso deixar o indivíduo mais suscetível ao desenvolver uma doença, e algumas mutações levam claramente ao desenvolvimento da doença, né? Então, eu tenho várias condições. Eu tenho uma condição que aquele meu aquele meu genótipo, ele vai determinar, né, o meu fenótipo, e aí ele pode determinar no sentido de proteger o indivíduo da doença, ou ele desenvolver a doença, ou deixar o indivíduo suscetível a uma doença. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente tem é um conjunto como se eu tivesse todos os genes aqui relacionados nessa condição. Aqui seriam os genes associados a doenças, tá? Aqui eu teria, né, no vermelhinho aqui, né, seriam os genes relacionados, né, com a variação circadiana. Aqui são genes que são, né, relacionados, né, com o alvo, né, de determinadas substâncias, né? E aqui eu tenho as relações entre eles. Então, tenho esses genes aqui que, por exemplo, eles são tanto circadianos, eles têm uma variação circadiana, certo? É esse número aqui, tá? E, além disso, né, eles estão relacionados a determinadas doenças, tá? E é claro, né, quando a gente vai olhar, né, essa associação é grande. Então, aqui eu tenho as doenças, né? Então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, a doença de Huntington, que tem uma alta, né, dependência, né, de genética, né? Claro, aqui eu tenho uma coisa, o câncer que está na visão mais ampla, ele tem uma dependência menor, e também tem uma relação com o sistema circadiano. Então, é isso que a gente vai ver, né? Ou seja, que relações são essas, né, dos genes, né, relacionados à ritmicidade com os genes que estão envolvidos, né, numa maior, né, propensão ou numa maior proteção, né, ao desenvolvimento de câncer. Então, quando a gente vai olhar, né, a questão da contextualização do passado, né, com o presente, eu estou chamando a atenção, né, eu já mostrei para vocês brevemente, né, estas duas monografias. Na verdade, esta monografia aqui, ela foi publicada em 2010. Essas monografias elas são feitas, né, aqui por essa, né, que é o que a gente chama, né, do IAR, que é a International Agency for Research on Cancer, que é da Organização Mundial de Saúde.
Na verdade, a agência ela faz, né, os documentos para avaliar as condições de determinadas condições, se câncer ou não. Nesta monografia aqui, especificamente, né, foi feita, né, uma avaliação com as pessoas que pintam, porque os pintores trabalham com solvente, então eles estão absorvendo esse solvente, e a gente sabe que esses solventes promovem, né, lesões, né, teciduais, então o quanto, né, que esses tipos, né, essa questão ambiental de trabalhar com tintas, né, e essas tintas são cancerígenas ou não. Do mesmo jeito, os trabalhadores, né, os bombeiros, porque os bombeiros eles trabalham com duas condições especiais. Uma é a alta temperatura, a inspiração, né, desse ar quente, ele leva à lesão das vias aéreas superiores, além disso, mesmo na pele, mesmo em toda a proteção que eles têm. E também, né, nessas condições, os bombeiros também inspiram muitas poluentes por causa estão sendo, né, ficam numa condição volátil em decorrência do fogo, da alta temperatura, que também pode levar, né, à formação de tumores. E, né, na questão, né, do trabalho em torno, que é a questão de trabalhar com distúrbios de sono, distúrbio da ritmicidade. Então, nesta época aqui, né, o comitê formado para fazer essa avaliação colocou que o trabalho em turno, ele é, né, quando tem alteração da ritmicidade circadiana, né, ele é considerado, né, provavelmente, né, uma condição, carcinogênica, ou seja, está envolvido com câncer. Enquanto que, né, agora, recentemente, né, inclusive com participação de brasileiro, né, a professora Cláudia Moreno participou desse grupo, mostrando que assim, o trabalho em turno, né, também ele continua ainda sendo visto como provavelmente uma condição, né, carcinogênica. O que é isso? A conclusão, o trabalho ele é provavelmente carcinogênico para os humanos, que é o grupo 2A. Então, veja, a classificação aí, ela vem pela letra e pelo grupo. Quando eu digo 1A, significa que é certeza absoluta que aquela condição é carcinogênica. 2A é que é provavelmente. Então, né, o trabalho em turno está ali colado, né, na questão de ser realmente carcinogênico. E agora, né, recente, também a conclusão foi a mesma. Né? Continua com a mesma ideia de que o trabalho em turno é provavelmente carcinogênico para humanos. Isso porque, para os estudos epidemiológicos em humanos, né, coloco como provavelmente os estudos experimentais em animais, ele é certeza que em condições de alterações rítmicas, né, em modelos animais é carcinogênico. Quando a gente faz, né, os estudos epidemiológicos, isso aqui é uma avaliação de ver o número de publicações. Então, veja, aqui eu colocando, né, a palavra-chave, né, Circadian in Cancer and Epidemiology. Então, aqui de 72 até 2020, então aqui eu tenho, né, 50 anos, então que a gente vê um crescimento aqui nesses últimos 20 anos de publicações relacionadas à ritmicidade circadiana e câncer, né, ou seja, mostrando a importância desse tema, né, na atualidade. Mas esses estudos já eram bastante antigos. Então, esse aqui é um estudo epidemiológico de 69, ok? Então, esse trabalho aqui, ele foi publicado em 69, aqui no Bristol Journal of Surgery. Então, o título dele, né, que é a influência da luz ambiental e da melatonina, né, na indução de tumores, né, mamários. Então, aqui, o que é que ele disse? Que eu tirei, né, do trabalho, né, que a redução, né, do adenocarcinoma durante, né, uma condição contínua de iluminação, né, e um aumento, né, seguido, né, de melatonina, né, pela manhã, né, ela tem um aumento possível de que na pineal, né, seja, né, como um sistema endócrino, né, como uma glândula endócrina, né, ela pode, né, estar relacionada, né, com um fator, né, carcinogênico mamário, né, e colocando, então, de que o desenvolvimento do tumor mamário estaria relacionado, né, com a iluminação ambiental. Esse aqui é um outro trabalho, ele já é de 2001, né, que chamando a atenção, né, que o trabalho em turno, né, com turno rotativo, né, e o risco, né, de câncer de mama em mulheres,
que participaram desse estudo, que é o estudo sobre a saúde de enfermeiros. Veja, que aqui ele coloca claramente, em conclusão, o trabalho em turno, que tem trabalho noturno, está associado com um aumento moderado no risco de câncer de mama nas enfermeiras. Esse aumento moderado ele é em torno de 10%. Então, é um aumento bastante grande. Então, uma outra coisa também que foi mostrada, que é o efeito do horário do dia, da recreação, da atividade, ou da atividade física, no câncer de próstata e no câncer de mama. O câncer de próstata e o câncer de mama são dois cânceres relacionados a alterações hormonais, e por isso que estão muito relacionados com a idade. Então, na verdade, a hipótese desse trabalho é que o sedentarismo ele está relacionado ao câncer, e que a perturbação da ritmicidade circadiana está relacionada ao câncer. Na verdade, o trabalho ele busca nessas duas questões. Então, a questão era, o horário do exercício, então, interessa, ele pode ser um fator protetor para o câncer, ou seja, você diminuir o sedentarismo e você ajustar a ritmicidade, você é um fator protetor para o câncer? Então, o exercício matutino, no caso, que ele está sugerindo, tem um forte efeito protetor tanto para o câncer de mama como o câncer de próstata. Claro, aqui nós estamos falando de dados epidemiológicos que indicam a possível, sugere essa conclusão. Tá? E o exercício vespertino ele tem um efeito moderado, protetor. Então, veja, ambas coisas, ou seja, na hora que você faz o exercício, sai do sedentarismo, você já gera um efeito protetor. Só que esse efeito protetor ele é mais forte quando você faz isso, no caso aí o exercício matutino, nós estamos falando para o ambiente espanhol, que ajusta a ritmicidade para eles. Aqui é um outro trabalho, que esse trabalho ele faz, ou seja, o uso da actimetria. Tá? Então, aqui nós estamos vendo aqui a actimetria, como um actímetro, esse aqui que a gente usa para fazer a avaliação rítmica. Então, quando eu tenho o dado da actimetria, eu posso olhar e medir várias variáveis. O quanto que ele está rítmico ou não, tal, etc. Que nós chamamos índice de variabilidade, índice de estabilidade, etc. Então, esses dados da actimetria, eles sendo um robusto preditor das sobrevidas de paciente com câncer de colo retal. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, eu fiz o acompanhamento para ver a sobrevida desses pacientes com câncer coloretal e eu fiz um estudo de actimetria, eu fiz um estudo de ritmo, da ritmicidade. E eu vi que os sujeitos que tinham uma ritmicidade mais estável, um ritmo menos fragmentado, sobreviviam mais do que os pacientes que tinham câncer de colo retal e tinham uma maior instabilidade e uma maior a fragmentação do ritmo circadiano. Aqui é exatamente uma coisa desse dado. Então, aqui eu tenho a sobrevida, então aqui é o dado de cumulativo, e aqui é o tempo de sobrevida em semanas, e aqui eu tenho 3 grupos, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. Esses grupos eram uma sequência de resposta, também com quimioterápico, claro, e aí o que a gente observa é esse grupo aqui, esse grupo 4 era o grupo que pior respondeu, inclusive teve a mortalidade, ela caiu muito mais rápido, era o que tinha maior perturbação da ritmicidade circadiana. Uma outra estudo também em espanhol, mas aí agora já recente, publicado no Epidemiology, o que ele fez foi fazer uma avaliação para exposição à luz noturna e a frequência de colo retal.
Então, o que eles encontraram foi uma associação positiva entre, né, a prevalência, né, de colo retal, do câncer de colo retal, com a exposição à luz, né, fora, né, principalmente a luz, né, com o espectro, né, de azul, que é a luz que suprime, né, a secreção de melatonina, mostrando de que a exposição à luz, né, à noite, principalmente à luz azul, é um fator que pode contribuir, né, com o desenvolvimento de câncer, ou seja, né, não é um fator protetor. Além disso, a gente tem, né, mostrando de que há algum polimorfismo nos genes relacionados ao ritmo. Quais são o polimorfismo? Eu tenho aqui os genes, que é o gene PER, o gene CRY, né, o BMALM, né, o CLOCK. Sei que os genes PER, né, eles têm, né, vários polimorfismos, né, que são polimorfismos de 3 repetições, de 4 repetições ou de 5 repetições. Isso no ser humano. E o que eles encontraram é que há uma relação entre, né, a questão, né, da suscetibilidade ao câncer de mama, né, e o polimorfismo, né, genético. Aqui a gente tem, né, a condição de que são pessoas que têm, né, leucemia, linfótica crônica, e o que eu tenho vejo a expressão, né, de alguns genes. Então, aqui eu estou falando a expressão, né, que seria, que eu considerasse, né, a expressão básica, né, do indivíduo controle, e o que eu vejo é que, por exemplo, alguns genes eu tenho uma expressão maior, reduzidas ou menor, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, nesse caso, né, BMOM, eu tenho uma expressão reduzida, aqui o CLOCK um pouquinho maior, o PE um pouquinho menor, o PE2 também menor. Aqui essa é uma expressão de genes relacionados, né, com a questão dos ciclos celulares, com bastante, né, elevado. Aqui eu tenho dos indivíduos, né, uma condição, por exemplo, que é o trabalhador em turno, o trabalhador noturno, e eu vou ver os mesmos genes, né? E aí o interessante é que quando eu vejo o trabalhador em turno, ele tem um aumento. Olha, se nós formos ver aqui, ó, aqui eu tenho aqui uma redução, tá? Que eu tenho um aumento, uma redução, uma redução. Aqui o que é que eu vejo? Olha, o indivíduo que trabalha em turno, a redução ela é maior, ela é maior, ela é maior. Olha aqui, isso aqui é aumento, né, desses dois genes relacionados com o ciclo celular, isso aqui aumenta bastante. Mostrando, né, que eu tenho, né, uma condição, né, interessante, né, que eu vou ter, né, uma mudança, né, nessa características da expressão gênica. E aí, quando eu vou, por exemplo, para ver a concentração de melatonina, então, isso aqui é a concentração de melatonina, aqui em indivíduos saudáveis e aqui em pacientes que têm, né, esse linfoma, certo? Essa leucemia linfocítica crônica, né? E aqui o que a gente vê é que a melatonina está reduzida nos pacientes. A mesma coisa que a gente vê quando eu comparo, né, os indivíduos que não trabalham em turno com os indivíduos que trabalham, né, em turno. Então, o indivíduo que trabalha em turno também ele tem uma diminuição na concentração de melatonina. Então, a hipótese, né, levantada aqui é que essa redução na melatonina, né, ela possa ser um fator, né, que está predispondo esse sujeito a desenvolver mais, né, a leucemia. E veja que interessante, né? Olha, eu falei de melatonina, né? Ou seja, eu falei que o trabalhador em turno ele diminui a melatonina, e o trabalhador em turno tem maior, né, frequência de leucemia. E no caso, por exemplo, dos indivíduos que são cegos, né? O indivíduo que é cego, é claro, ele não vai ter um estímulo luminoso, então ele vai ter mais melatonina. Então, a questão é, como é que é a frequência? Então, isso aqui é um estudo, né? Um estudo de 98, né, em que eles fizeram, né, uma avaliação sobre, né, a incidência, né, de câncer, né, em sujeitos normais, né, e em sujeitos, né, cegos. Então, isso aqui, ó, que a gente tem aqui, eu tenho todos os cânceres combinados, tá? Aqui é um indivíduo que ele tem, né, ele é totalmente cego, ou aqui ele tem, né, uma visão, né, bastante reduzida, mas ele não é cego somente. Ele tem os vultos, etc. Tá? Então, o que a gente tem aqui é assim, o que eu observo, o que foi observado na população cega,
e aqui é o que seria esperado comparado com a população geral. Porque, né, eu sei que, né, tem uma frequência, né, de câncer na população geral. Então, veja, eu tenho aqui o esperado era 190,63 e o que foi encontrado foi 136. Então, foi encontrado menos pessoas, né, de todos os tipos de câncer. Se eu comparo, por exemplo, aqui os cânceres que são exclusivos com relações a hormônios, que é o câncer, né, de mama e o câncer de próstata, né, eu tive menos, né, que 100 e era esperado ter 148. Olha, veja que isso aqui eu tenho uma redução, né, bastante grande, né? Ou seja, aqui eu tenho um aumento, né, na população geral, eu tenho mais na população geral do que na população, né, que é séria. Quando eu faço, né, quando eu vou ver, né, o câncer relacionados, né, com, né, tabaco, né? Então, olha que eu tenho aqui, eu só encontrei 19, era de se esperar 10 ou 28. Né? Aqui, do mesmo jeito, ó, o câncer não relacionado, né, ao tabaco, era de se esperar 168, né, e só foi encontrado 117. Mostrando, então, em termos epidemiológicos, né, de que, né, os indivíduos cegos eles estão, né, com menor, né, propensão, né, ao desenvolver, né, tumores. Isso, né, significa a gente dizer o seguinte, olha, que provavelmente esses indivíduos, por eles serem cegos, eles não estão, né, recebendo luz, não estão tendo inibição da melatonina, ou então eu posso dizer que a melatonina ela é um fator protetor, né, para o desenvolvimento de câncer. Então, resultados suportam, né, essa hipótese de que realmente a melatonina protege contra, né, o desenvolvimento, de tumores. E isso explicaria, né, pelo menos em parte, que os trabalhadores em turnos tenham uma maior incidência, né, de tumores. Então, isso é o que nós temos. Professor, Diga. mas se eles não têm um estímulo luminoso, eles não deveriam ter uma ritmicidade menor e, portanto, serem mais propensos? Veja, aí é o seguinte, não é que eles teriam uma ritmicidade menor, né? Eles poderiam estar em condições de livre curso, certo? Entendeu? E como eles não têm um estímulo Eles não luminoso, estão exatamente ajustados ao claro escuro, né? Uma parte da população cega pode não estar ajustada ao claro escuro, tá? Que os estudos mostram o seguinte, né? Estudos feitos, né, nos países de altas latitudes, né, como a Inglaterra, né, os países nórdicos, né, os Estados Unidos, o Canadá, ele tem mostrado que em torno, né, de 25% a 30% dos pacientes cegos totais, eles ficam em livre curso. Tá? Embora eles continuem tendo melatonina, eles liberam melatonina, bem, só que eles não ficam ajustados aos 24 horas. Os estudos, por exemplo, que nós fizemos em Natal, né, mostrou com 25 pacientes cegos totais, né, todos estavam ajustados ao claro escuro, né, porque aí, na verdade, eles usam, né, eles utilizam, né, outros fatores para se ajustar, como, por exemplo, as questões sociais, todos eles aqui, o de Natal, todos trabalhavam, todos tinham alguma atividade, etc. Então, outros fatores rítmicos do ambiente acabam ajustando. Então, isso, no aspecto, o que acaba gerando, né, esta conclusão de que o fator fundamental é eles terem melatonina, né, em grande quantidade, porque eles não têm inibição da melatonina pela luz, principalmente a luz noturna. Certo? Então, quando a gente vai para os dados, né, experimentais, né, em modelos, né, animais, o que a gente tem nos modelos animais? Então, uma delas, né, esse trabalho esse grupo, né, do Phillips, ele estudou várias coisas, né, sobre, né, a questão dessa relação da ritmicidade circadiana, né, o desenvolvimento do câncer. Os primeiros experimentos dele, né, que eles fazem, né, uma quebra da ritmicidade circadiana com, né, lesão, né, do núcleo supraquiasmático. Então, esse aqui é o animal controle, então eles estão trabalhando, né, com camundongos, né, esse aqui é o animal controle, isso aqui é o ritmo de atividade e repouso, então aqui o animal está em repouso, atividade, repouso, atividade. Então, veja aqui o ritmo, né, a cada dia. E aqui é o ritmo de temperatura.
né? Durante, né, a fase de atividade, maior temperatura, baixa, sucessivamente. Isso aqui é o espectro, né, mostrando que ele tem um ritmo exatamente de 24 horas, tanto para atividade como para temperatura. Aí aqui eu tenho um animal que eu faço uma lesão no núcleo supraquiasmático. Eu faço uma lesão no núcleo supraquiasmático, eu perco o ritmo, fica totalmente arrítmico, tanto da atividade como da temperatura. Isso acaba, né, perdendo, né, a ritmicidade de 24 horas, que aqui aparecia, aqui não aparece mais. Então, esse animal fica arrítmico com a lesão no núcleo supraquiasmático. E aí, então, né, então esse aqui seria, né, o núcleo supraquiasmático de um camundonga, que é o terceiro ventrículo, que é o quiasma óptico, e aqui, né, foi colocado aqui o eletrodo e fez uma lesão, então você mata, né, esses neurônios, e com isso, então, o animal fica em livre curso. Não tem mais ritmo. Né? Então, aqui eu tenho, né, os níveis de cortisol, tá, dos animais, que é o animal que está normal, o animal que está com lesão no núcleo supraquiasmático. Aqui é a contagem, né, de linfócitos, tem uma variação mais durante a fase clara, cai aqui, e aqui eu tenho um fica arrítmico, né, no animal quando eu tenho uma lesão do núcleo supraquiasmático. E aqui, olha, é o peso do tumor. Na verdade, esses animais, eles teve uma indução de dois tipos de câncer, né? Que é o que a gente chama, né, osteoma sarcoma de Glasgow, que é onde foi desenvolvido na Universidade de Glasgow. Então, esse osteosarcoma, você implanta células, né, no animal, né, no camundongo, e ele desenvolve, né, o tumor. E aqui que você está medindo, né, o peso do tumor ao longo dos dias. Aqui na bolinha, aqui o animal, né, que está, né, com o núcleo supraquiasmático mantido, então ele tem ritmicidade. E aqui é o animal que está com o núcleo supraquiasmático lesionado, então ele está arrítmico. Então, veja que o tumor cresce muito mais rápido. Para esse tipo de tumor, e aqui também é feito, né, uma indução, né, colocado células tumorais no pâncreas desse animal e ele desenvolve um adenocarcinoma pancreático e o tumor também cresce mais rápido nos animais que têm lesão do núcleo supraquiasmático. O outro, né, experimento que eles fizeram foi, em vez de eu fazer uma lesão no núcleo supraquiasmático, eles fizeram um experimento de jet lag crônica. O que seria o jet lag crônico? Um animal, em vez de ele fazer todo dia, né, o ciclo claro escuro de 24 horas, a cada dia ele está mudando, né, 1 hora, né, ou 2 horas, ou 3 horas, né, o início do claro. Então, deixa o animal bagunçado. Aqui é o animal controle, e aqui é o animal que está com jet lag crônica, então ele perde a ritmicidade. E o que a gente vai ver, novamente, né, aqui eu tenho, né, o corticosteroide, aqui do animal controle, aqui é o animal que tem, né, o jet lag crônico, então ele fica, inclusive, com 2 picos aqui os níveis, né, a expressão relativa, né, aqui do cortisol também, ela altera, né? Aqui, então, o peso, né, do tumor, né? Tá? E aqui, né, o que a gente tem neste caso é um indivíduo que é controle, né, aqui escuro, e aqui é o jet lag crônico. Então, o peso do o tumor, né, no caso, aumenta muito mais rápido, né, quando eu tenho, né, o modelo de jet lag crônico. Aqui eu fiz, né, para ter um outro controle, é o controle comparado, né, com o escuro constante, que o animal está em livre curso. Então, a questão, veja, lembra quando a gente falou dos trabalhos do cego, né? O cego ele fica em livre curso, ele não fica com o ritmo bagunçado. Então, quando eu bagunço o ritmo, eu tenho uma maior prevalência, o tumor ele é mais grave. Quando ele está escuro constante, ele está em livre curso, o desenvolvimento é idêntico ao controle do tumor. E aqui é a sobrevida, né? No caso dos animais, né? Sobrevidas aqui em dias, né? Então, aqui eu tenho até o 10º dia, todo mundo está 100% de sobrevida. Aqui eu tenho um animal controle e aqui é o animal, né, que está em jet lag crônico. Então, veja que aqui, ó, lá no dia 12, dia 13, eu já tenho 50%, né, de sobrevida, de mortalidade. Né? Aqui, os 50% vai dar lá, né, no dia 15. Então, o que ocorre? Né? Ou seja, você perturba o ritmo, você faz no modelo de animal, que o tumor desenvolva mais rápido. Aqui é um outro trabalho também, né, que esse trabalho ele é bastante, né, denso, é um trabalho muito rico,
aonde, né, eles fazem, né, um estudo gigantesco, né? Então, veja, aqui são 3 espécies diferentes, né, na verdade, de animais. Cada linha dessa aqui são modelos de animais diferentes, tá? Em que eles olharam, né, quando eu tenho, por exemplo, alterações, né, mutação, né, que aqui é do homozigoto, ou do heterozigoto do bimalme, ou do cry, ou do pé, o P1, o P2, e tudo comparando, né, com o animal selvagem, né? Então, são animais diferentes. Aí ele vai olhar, né, ele cria, né, você tem a mutação, certo? Na ritmicidade circadiana, nos genes relacionados à circadiana, tá? Então, depois, quando você tem a mutação, aí você induz nesses animais o desenvolvimento do tumor. Então, vamos dizer aqui, né, eu tenho esse animal aqui, né, o selvagem, né? Então, se eu induzir, né, por exemplo, uma hiperplasia cística uterina. Se eu induzir, por exemplo, né, um tumor das células granulosas ovarianas. Se eu induzir aqui nesse animal, né, um linfoma, né, hepático, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer isso para o animal selvagem, eu vou induzir no animal selvagem e nos animais mutantes da ritmicidade. E aí o que eu quero olhar é como é que é o desenvolvimento desse tumor, se ele é mais grave ou não. E aí, quando a gente vai olhar aqui, né, o que é que a gente tem? A gente tem 2 condições. Eu tenho um animal, que aqui é o animal que ele tem, né, o selvagem, né? Então, ele está aqui, é o positivo, positivo, aqui é o heterozigoto, né? E aqui eu tenho 2 formas. Quando eu estou falando aqui o menos IR, eu estou dizendo que ele não foi irradiado, e o mais IR, eu estou dizendo que ele foi irradiado. Então, eu estou submetendo esse animal a uma radiação para ver o desenvolvimento de tumor, certo? Então, aqui, para o animal, aqui que é não irradiado, está aqui a linha preta, esse aqui, que o animal que é irradiado e, né, ele não é mutante, ele é o selvagem, né, ele não tem quase nenhuma diferença, é idêntico aqui a linha verde. Mas para o animal, né, que já tem, né, uma mutação, e mesmo assim ele não é irradiado, né, a sobrevida dele já é menor, e o animal que tem, né, a mutação e é irradiado, a sobrevida dele é maior ainda. Isso para o B-mal, e isso também a gente observa, né, para o GEMPER, né, tá aqui a mesma coisa. Então, o que é que eu tenho, né? Quando eu tenho uma mutação e irradio o animal, né, ele morre mais cedo. Então, é como se, né, ter o sistema circadiano funcionando de uma forma, né, eficaz, o que eu vou ter exatamente, né, uma sobrevida maior. Então, a ritmicidade do sistema circadiano protege. E aqui é só, né, a gente está repetindo, né, para outras, né, que é o animal selvagem, quando eu só irradio, né? Claro, se eu faço um radio, ele tem aqui a sobrevida menor, e se eu faço, né, uma irradiação nele, e além disso eu faço um shift. O que é um shift? É a simulação do trabalho em turno, então eu fico bagunçando o ritmo. Olha, a sobrevida dele também é menor. Tá? Aqui é o animal que eu vou fazer, né, a comparação do selvagem, que estaria aqui em preto, com os animais mutantes. Então, veja, né, que o mutante não, né, o mutante que não é irradiado, ele tem a sobrevida já menor. O que é mutante irradiado, a sobrevida dele é menor ainda. E o animal que é mutante, irradiado, e ainda tem, né, bagunça no ritmo, porque eu simulo, né, o trabalho em turno, a sobrevida dele é menor ainda. Certo? Então, eu estou mostrando de que realmente, né, a conclusão que a gente chega desses dados é que o sistema, né, a geração, né, da ritmicidade circadiana é um fator protetor, né, para o desenvolvimento, né, de tumores. E aí são diversos tumores, independente, porque o que a gente sabe é assim, todas essas células, o pâncreas, né, o fígado, pulmão, a própria pele, nós temos expressão dos ritmos relacionados com a ritmicidade circadiana. Aqui, olha que interessante, né? Nesse trabalho também, eles estudaram, né, a função renal desses animais, né? Então, aqui eu tenho, né, os níveis, né, de noradrenalina, aqui os níveis de epinefrina, aqui os níveis de noradrenalina, níveis de adrenalina, epinefrina, para o animal selvagem, para o animal, né, que é mutante, né? Então, a gente vê que não tem tanta diferença, aqui você tem uma amplitude rítmica, ela diminui, aqui não tem tanta diferença,
Mas, quando eu vejo esses dois animais que eles estão colocados, né, em livre curso, em escuro constante, olha o que acontece. Em escuro constante, né, o animal selvagem continua expressando um ritmo, né, com uma determinada fase, né, tendo na fase de atividade, ele tem mais noradrenalina. Né, e na fase de repouso, eu tenho menos noradrenalina. Mesma coisa, na fase de atividade, eu tenho maior secreção de adrenalina, e na fase de repouso, menor secreção de adrenalina. Mas para o animal que tem uma mutação no gene PER, né, o que é que a gente observa? Não tem essa variação circadiana. Ele secreta muito a noradrenalina, tanto na fase de repouso como na fase ativa. Do mesmo jeito, a adrenalina na fase de repouso e na fase ativa. E aqui o que a gente observa são hidronefrose. Né? Veja aqui são, olha essa formação aqui. Isso aqui é para o animal mutante, certo? O animal mutante. Isso aqui são alterações que ocorrem nesses animais, né, que ficam gigantes, essas hidronefrose, em decorrências das mutações, né, genética, dos genes relacionados à ritmicidade circadiana. Tá? Então, o que eu tenho? Eu sei, né, que quando eu tenho, né, mutações nos genes da ritmicidade circadiana, eu tenho uma facilidade para desenvolver tumores, desenvolver alterações, como aqui no caso da hidronefrose, e o animal fica menos suscetível, né, a condições que facilitam o desenvolvimento de tumor, como irradiação. Aqui é um outro trabalho, não agora fazendo irradiação, mas aqui fazendo jet lag crônica, certo? Então, esse é o animal mutante, está aqui, mas aqui eu tenho um animal, né, que é, desculpa, um animal selvagem, que está em escuro, que é sobrevida. Aqui é o animal, né, mutante, o animal selvagem, desculpa, mas em jet lag crônico. E aqui já é os animais, né, mutantes, com controle e jet lag crônico. Controle, jet lag crônico. Controle, jet lag crônico. Então, né, dependendo da mutação, e aqui no caso a gente vai ver que as mutações no PER, né, que é tanto no PER1 como no PER2, né, são os mais graves, né, esses dois aqui. Ó, certo? A sobrevida do animal é menor. Isso, né, quando eles estão olhando exclusivamente aqui, né, a questão da formação, né, de câncer, né, hepático. Então, o que eles estão colocando, né, que assim, ou seja, o núcleo supraquiasmático, ele é fundamental para manter a ritmicidade aqui, né, hepática, né, ou seja, aqui eu tenho, inclusive, osciladores periféricos, e quando eu tenho uma perturbação pela jet lag crônica, aqui no caso, o que eu vou ter é a formação, né, de uma alteração, né, hepática que vai me gerar, né, o carcinoma hepático, né, que é o que a gente chama, né, uma doença hepático, né, não relacionadas com álcool. Então, isso, né, é um dos fatores que pode levar ao desenvolvimento, né, do carcinoma hepatocelular, são alterações rítmicas, e aqui induzida, no caso do modelo animal, por jet lag. E quando, né, a gente vai ver aqui a questão, né, de sobrevida e ver, por exemplo, né, relações disso, né, com a questão de expressão gênica, né, então isso aqui é o humano, né, é isso que eu estou falando, né, de humano, tá, com carcinoma hepatocelular e os genes desregulados, né. E aqui eu tenho, né, o gene desregulado induzido pela jet lag, que aí no caso dos modelos animais. Então, isso aqui, né, são genes relacionados que foram feitos, né, o azul, né, é o modelo animal, né, e o rosinha, né, são modelos, né, de humano, alterações gênicas de humano. Tá? Então, isso aqui é quando eu tenho 12 semanas, né, e aqui 30 semanas. O que a gente vê é que você tem, inclusive, é um aumento desses genes que coincidem, né, com os dois modelos, né, mostrando, né, que essa, né, homeostase, né, circadiana que ocorre no fígado, né, ela é um fator importante. E, inclusive, né, a ideia, o trabalho, mostrando de que esse, né, seja, né, esse fator fundamental aí é a melatonina, que a melatonina seria, né, um fator protetor. Um outro trabalho, né, que é a indução, né, aqui com radiados, né, com radiação gama, né, que é uma radiação que faz desenvolvimento de tumores de pele. Tá? Então, esse aqui é o animal que vai ser irradiado, né? Então, ambos os animais estão aqui, tá? Que é o animal selvagem, que é o animal que tem, né, uma alteração no pé,
tá? Após 22 semanas, ele já desenvolve aqui, ó. Olha como é que está aqui a pele, olha a pele desse animal aqui, saudável, e esse aqui não. Ou seja, aqui a manutenção da ritmicidade, né, foi um fator protetor ao desenvolvimento, né, de lesões, né, na pele. E a sobrevida, do mesmo jeito, o animal selvagem sobrevive, né, então aqui é a proporção, 100%, então aqui, ó, que é semanas, quase que 80 semanas, enquanto que os animais, né, que têm lesão, né, que tem mutação, né, no GMPE2, olha o que ocorre, né, cai bastante. Isso aqui é um estudo vendo, né, os fenótipos de neoplasia após a radiação por radiação gama, né? Então, quando você faz aqui é o animal selvagem e o animal selvagem, que é o animal mutante. Aqui eu tinha 20 animais, e 20 animais com animais de 18 meses de idade. Então, eu vou ter aqui o número desses animais, né, que desenvolveram, né, uma hiperplasia, né, salivar. Então, aqui eu tenho, né, o teratoma, né, ou a perda, né, de pelo, né, após, né, irradiação, né, o linfoma ou angiosarcoma. Aqui no animal selvagem, nada, nenhum dos animais. Aqui eu tenho 50%, 100% dos animais, etc., aqui 15%. Quando, né, eu vejo isso aqui, né, não com os animais com 16, né, mas, né, de idade, mas aqui eu tenho um animal 16 meses após o início da radiação. Aí aqui, olha, eu vejo quase que 100%, 100%, 100%, 71%. Aqui, ó, só tenho 5%. Mostrando, né, que, né, na verdade, eu tenho, né, uma proteção quando eu tenho uma condição da ritmicidade circadiana funcionando de uma forma eficaz. Claro, sempre falamos, modelos animais, né? Então, o que esse trabalho ele sugere, né, que, na verdade, se eu perco a função do GMPE, aí eu vou diminuir a expressão de B-mal, essa expressão de B-mal vai aumentar a expressão desse gene, o CMYC, e esse gene aqui está relacionado, né, com a capacidade de fazer a inibição dessa proteína, a P53, que está relacionado, né, com o controle da apoptose, né, celular, certo? Então, se eu não tenho, né, se o controle da apoptose celular está diminuída, eu vou acumular, né, e permitir, né, o crescimento celular desordenado e que gera, né, o câncer. E, é claro, também isso aqui eu vou ter uma instabilidade, né, do próprio genoma da célula, e isso, é claro, gera, né, o câncer. Então, essa é uma explicação, né, fisiopatológica para justificar por que quando eu tenho uma mutação no GMPE, né, que eu perco a função, né, do GMPE2, né, eu tenho mais facilidade para desenvolver tumores. Então, né, a gente já vê que existem essas relações entre vários genes circadianos. Então, aqui eu tenho os fatores circadianos, né, P1, P2, P3, né, a proteína quinase 1Y, o clock, o BMAL, o CRY1, o CRY2. Tá? Aqui é o papel no sistema circadiano, cada um desses é importante para o sistema circadiano. E aqui é uma relação direta ou indireta, né, com fatores, né, com alvos, né, relacionados ao crescimento. Então, aqui eu tenho esses alvos, né, todos aqui são proteínas chaves do ciclo celular, aqui do mesmo jeito, aqui também, aqui também. Então, vejamos como é que esse processo, né, ele vai acontecer. Né? Então, a grande questão que hoje a gente se explica, por que quando eu perco a ritmicidade circadiana, né, tanto em amplitude como em ritmo mesmo, eu aumento a predisposição para desenvolver tumores, como ocorre nos trabalhadores de entorno. Então, essa é a explicação, né, mais fisiopatológica, que existe uma interação entre a ritmicidade circadiana em nível celular e o próprio ciclo celular, e a própria divisão celular. Então, isso aqui é as fases, né, da divisão celular. O que são as fases? Né? G1, a fase S, G2, aqui é a fase N, e assim sucessivamente. Então, esse ciclo ele tem momentos especiais. Então, tem proteínas que são proteínas facilitadoras ou proteínas inibidoras. Então, esses pontos que estão marcados aqui são pontos chaves. Né?
Então, aqui eu sei que, por exemplo, esse ponto aqui, ele vai depender dessas proteínas, que é o que a gente vai chamar de checkpoints. Então, esse ciclo aqui, né, ele vai acontecer de uma forma periódica. Então, olha, aqui o que a gente está chamando aqui é o GenPair, né? Ele modula aqui, né, esse checkpoint. Aqui o CRY2, ele modula aqui. Aqui o PE também modula isso aqui. O BMAL-MICLOC modula esse outro ponto. E aqui, por exemplo, né, o BMAL-MICLOC, ele é um fator inibidor sobre esses genes, que esse gene está muito relacionado com a facilitação do desenvolvimento de mutagênios. Então, né, o que a gente considera, né, que eu tenho um dedo núcleo supraquiasmático, nosso relógio fundamental, né, o nosso relógio central, a ritmicidade circadiana. Ele vai interagir, né, com várias áreas, aqui são áreas, né, hipotalâmica, o núcleo dorso medial do hipotálamo, o núcleo arqueado. Aqui eu vou, né, estar relacionado com o hipotálamo lateral, que eu vou liberar a orexina, e isso vai regular, por exemplo, meu comportamento alimentar, né, a minha fase de saciedade, de fome, saciedade, fome e tal, e etc. Então, isso, né, é importante, né, porque, é claro, nossa alimentação também, né, mexe no nosso metabolismo, e o nosso metabolismo tem a ver, né, com a nossa maior facilidade ou não para desenvolver tumor. Além disso, eu tenho aqui a via direta do núcleo supraquiasmático para o núcleo paraventricular. E o núcleo paraventricular, é claro, que ele vai ter duas coisas importantes, que vai ser o controle das respostas autonômicas, né? Aqui via, né, o dorso medial ventral, né? E aqui para a área vagal, né? Então aqui eu tenho, né, desculpa, o núcleo, né? Aqui eu vou ter os neurônios vagais. Isso aqui vai ser a minha resposta parasimpática. E aqui eu vou ter lá no meu sistema simpático o meu neurônio pré-ganglionar, que ele está lá na coluna intermédio lateral, na medula espinhal, formando o meu sistema simpático. Né? E isso vai atuar sobre os tecidos periféricos. Isso aqui também eu vou atuar sobre a glândula adrenal. Né? Também eu tenho aqui o eixo, né, hipotálamo, o núcleo supraquiasmático vai ver isso aqui. Né? Aqui, ó, o controle do CRH, o controle do TRH, o controle do GNRH, tudo isso aqui vai atuar sobre, né, a glândula, né, a hipófise, e a hipófise sobre as gônadas, sobre a tireoide, sobre a adrenal e etc. Então, esses eixos, né, hipotálamo, hipófise e glândulas, né, periféricas, que modulam, né, todo o meio interno, são importantes reguladores, e uma perturbação disso, é claro, também pode, né, facilitar, né, o desenvolvimento, né, de tumores. Então, é exatamente esse ciclo celular aqui, né, que é fundamental. Então, eu tenho meus genes celulares, eles são importantes para regular este ciclo celular. Então, a regulação desse ciclo celular depende da expressão, né, dos genes relacionados, né, com a ritmicidade circadiana. E isso vai acontecer tanto sobre a modulação central, pelo núcleo supraquiasmático, inclusive pela liberação de melatonina, e, é claro, nos tecidos periféricos, que também expressam, né, esses ciclos, né, esses genes perifericamente eu vou estar tendo, né, divisão celular, e vou estar tendo também expressão dos genes relógio. Então, quando eu falo, né, do controle, né, circadiano para nível de interação celular, aqui eu tenho essa cascata de reações. Então, aqui eu tenho, né, os efeitos, aqui são os efeitos intracelulares, e esses efeitos, né, intracelulares aqui que estariam envolvidos, né, aqui no possível desenvolvimento, né, e o controle do metabolismo, da proliferação celular, do reparo do DNA, da apoptose, de secreções de determinados hormônios, de síntese ou de senescência da própria célula, e etc. Então, o sistema circadiano vai estar envolvido, né, com tudo isso. Aqui, utilizando, né, o sistema nervoso simpático, que essa é uma questão importante, né? Nós vimos o sistema, a melatonina, inclusive, ela faz parte, né, do sistema nervoso simpático. Né? E eu tenho, né, aqui a produção e a liberação, né, de adrenalina e noradrenalina, que vão agir, né, sobre os receptores, né, betas, e os receptores betas, eles podem, né, indiretamente agir e modular várias funções. Então, aqui, por exemplo, a expressão de CEMIC, que está muito a ver com mitogênese,
Aqui é o P53, que é um elemento, né, importante aqui na inibição, né, do ciclo celular. Então, esses fatores que eu tenho o controle, né, eu posso ser prejuízo. Se eu tenho aqui uma quebra do meu relógio circadiano, esses sistemas não conseguem controlar aqui o ciclo celular, fazendo com que esse ciclo fique acelerado e sem controle, e isso, então, facilitando o desenvolvimento, né, de tumores. Aqui, nessa tabela, tá, esse material todo está com vocês, lá, tá, lá no CIGA, em PDF. Então, aqui eu tenho determinados vários tipos de câncer, os alvos desse material, né, o que está acontecendo, de alterações que gera, né, o que dispara, né, melhor dizendo, né, esses câncer, né, e quais genes e proteínas do relógio, né, estão associados, né, a esses alvos aqui, né, a esses mecanismos de disparo e aos tipos de câncer específicos. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como, né, eu posso ter, né, o sistema circadiano no controle do reparo do DNA. Porque a gente sabe, né, que, na verdade, o nosso DNA é fundamental para o controle do ciclo celular e do nosso metabolismo celular e no organismo como um todo. Então, esse DNA ele é bastante complexo, ele toda hora ele está sofrendo, né, alterações, mas a própria célula tem mecanismo de reparo desse DNA. Então, aqui, olha, o que é que eu tenho? O meu sistema circadiano é isso aqui, né? Bemalme, clock, tecra, bemalme, clock, tecra, e etc. Quando eu vou olhar aqui a expressão, né, deste pigmento, né? Então, eu tenho baixa expressão dele durante a fase clara e alta expressão dele durante a luz. E esse pigmento ele está relacionado, né, com a atividade de reparo do DNA. Então, o que eu faço? Se eu pego, por exemplo, aqui o organismo, eu levo, né, células da pele, por exemplo, no meio de cultura, ou no sistema nervoso central, ou no fígado, o que é que esse sistema funciona? Então, o que a gente sabe aqui, por exemplo, aqui, né, que é o sistema, que está aqui o meu sistema, né, molecular do relógio. Tá? E aí, uma das coisas é como é que esse sistema ele vai modular aqui este pigmento que ele é importante para o reparo. Então, vejamos o seguinte, aqui eu tenho algum agente, né? Pode ser um agente químico, pode ser radiação eletromagnética, pode ser radiação térmica, radiação ionizante, tudo isso que pode gerar, né, uma lesão no meu DNA. Então, esse elemento, né, esse pigmento, ele é importante para detectar a lesão, né, e promover o quê? Promover, né, a exclusão dessa parte que foi lesada aqui, né, e manter, né, o gene voltando ao padrão saudável. Então, esse é um mecanismo de reparo. Né? Claro que aqui a gente está simplificando o processo de reparo, né, da lesão, né, no DNA. Então, nesse aspecto, né, o que a gente viu, né, até agora? Né? O sistema circadiano é importante para a fisiologia, né, para a manutenção do meio interno, né, ou seja, o aspecto fisiológico é fundamental. Então, a gente já pensa que o aspecto fisiopatológico, no momento para o desenvolvimento de doenças, né, está relacionado com perturbação circadiana. E uma doença, né, que é fundamental, que é importante hoje, que são os tumores. Então, a gente já tem visto, né, e já foi mostrado no passado, foi sugerido pela Organização Mundial de Saúde, que o trabalho em turno que gera alteração circadiana, provavelmente é carcinogênico para o ser humano. Então, isso foi um alerta, né, da Organização Mundial de Saúde, né, para, né, a humanidade. Nós precisamos ter cuidado. Então, temos que, né, prestar muita atenção, né, aos trabalhadores em turno. Agora, né, recentemente, a Organização Mundial de Saúde novamente junta um grupo de pesquisadores, de especialistas, e eles continuam com a mesma conclusão. O trabalho em turno ele é provavelmente carcinogênico para humanos. Então, o trabalho em turno que provoca perturbação na ritmicidade circadiana. Então, isto, né, que é fundamental. E é claro, né, que a gente vai ver assim, o que é que mudou lá de 2010 para agora, né, na organização temporal da sociedade. A sociedade continua sendo uma sociedade que privilegia o trabalho 24 horas, o trabalho 7 dias na semana, né, e um pouco respeito à própria ritmicidade. É isso que a gente observa. E aí, é claro, né, o que a gente tem?
o que é que leva, né, às doenças, né, como um todo e basicamente. Eu tenho aqui, claro, os fatores genéticos, que eu posso gerar mutações no gene circadiano, mas eu posso ter os fatores ambientais que podem fazer perturbações circadianas. O trabalho em turno, a luz à noite, a luz artificial, né, as ondas eletromagnéticas, dietas, tá? Várias coisas podem alterar, né, a ritmicidade. Então, tem fatores, um bloco que é da genética, claro, né, e eu tenho outro que é do ambiente. Tudo isso em junto, a soma dos dois geram alterações rítmicas. E isso vai gerar vários tipos de doenças, principalmente doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas e, é claro, as doenças, né, tumorais. Então, a perturbação da ritmicidade circadiana pode levar a essas principais doenças. As doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares, são doenças crônicas não transmissíveis. Na verdade, são doenças que dependem, né, da nossa suscetibilidade genética, mas também da nossa suscetibilidade em decorrência de fatores ambientais. E sabendo e reconhecendo esses fatores ambientais, a gente pode, né, intervir. Então, o que a gente pode dizer, por exemplo, nessa condição, que já comentei para vocês, que é o problema que tem com os nossos adolescentes. Nossos adolescentes que estão dormindo nas nossas salas de aula, cedinhos, eles estão fazendo isso porque eles estão, né, eles têm um atraso de fase, esse atraso de fase não é respeitado, porque as aulas para os adolescentes é muito cedo, é 7 horas da manhã, instituída aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil como um todo. Então, na verdade, a pergunta, né, que ela não pode deixar de ser colocada, né, hoje, o que é que nós estamos fazendo para proteger os nossos adolescentes para que, no futuro, eles não tenham câncer? O que é que nós estamos fazendo? Na verdade, na hora que eu organizo uma aula, os adolescentes, para iniciar a aula, às 7 horas da manhã, eu estou perturbando o ritmo dele. Estou perturbando o ritmo dele sem necessidade. E eu posso estar, né, contribuindo, fazendo isso, né, que o adolescente, que essa geração tenha, no futuro, maior incidências de câncer. Então, a gente precisa, né, respeitar a ritmicidade dos nossos adolescentes, né, e de todos nós, é claro, dos trabalhadores em turno, né, para que a gente possa ter uma boa saúde. Né? Então, era isso que eu tinha para hoje, né, para vocês, né, e fico agora à disposição para a gente tirar dúvidas e trocar algumas ideias.